Olá, tudo bem? Espero que sim. GGRC11. Pessoal, saiu o último relatório então do GGRC11 e nós vamos estar analisando a partir de agora. Pessoal, vamos analisar então aqui o relatório, né, do GGRC11, mas antes disso eu queria que vocês assistissem depois desse vídeo aqui. O último vídeo que eu gravei sobre esse fundo está aqui em cima nos cards, tá? Lá ele vai estar um pouco mais detalhado, tá? Algumas questões do fundo, tá? Mas vamos trazer então agora os dados atuais para a gente entender como é que está esse fundo hoje, né? No caso, no dia 15 de janeiro de 2025. Hoje ele está cotado nesse momento agora R$ 9,22. Ele está com PVP de 0,70, ou seja, ele está com 30% de desconto. Os seus dividendos, então, em novembro de 2024 ele pagou 10 centavos, em dezembro ele pagou 10 centavos e agora em janeiro ele está pagando 0,095. É importante salientar que esse 0,095 ele baixou um pouquinho em relação a dezembro, por conta que aqui em dezembro e novembro tinha aqui alguns rendimentos não recorrentes do fundo, tá? Então esse 0,095, na verdade ele já está acima, né, do guidance anterior, que era 0,091. Então, ele já conseguiu aumentar um pouquinho a mais aqui esses dividendos, tá? Esse dividendo aqui, ele pagou então dia 9 de janeiro. E é bom lembrar aqui que a data com desse fundo é sempre no primeiro dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação padrão, né? Então, nós temos aqui desde o dia 16 de janeiro do ano passado, 2024, ele vinha aqui por volta de R$ 11,50, mais ou menos, caiu aqui para em torno de R$ 10,70 em junho, aí subiu novamente acima de R$ 11,00, ficou aqui até setembro, mais ou menos, nesse patamar de R$ 10,50 a R$ 11,00, e depois, né, como todos os outros fundos, de outubro para cá, caiu bastante, né, chegando aqui uma mínima aqui em torno de 9,15, 9,10 aqui, né, aí ele voltou a subir, e hoje está novamente aqui nos patamares de 9,22. Aqui o gráfico, então, dos dividendos, né, onde dá para ver que realmente ele paga os dividendos de forma consistente, né? Todo mês ele consegue pagar dividendos. Ele vinha então aqui sendo cotado aqui na faixa de 9 centavos, aí subiu para 10 centavos e agora ele está aqui em 0,095 centavos, tá? Então, realmente, né, bastante previsível os pagamentos de dividendos desse fundo. Calculando então aqui a rentabilidade desse fundo, nós podemos calcular então que, dividindo aqui os dividendos pagos pela cotação atual, nós temos aqui 1,03% ao mês de dividendos, aqui isento de imposto de renda, né, pessoal? Fazendo essas conversões das taxas, então, 1,03% ao mês equivale a 13,08% ao ano, isso é isento de imposto de renda, né, pessoal? Comparando, então, um investimento, por exemplo, que rende 100% do CDI, que daria hoje 12,15%, descontando 15% de imposto de renda, né? Se isso fosse aplicado por 2 anos, nós teríamos então 10,32% ao ano líquido, né? Ou seja, 0,32% ao mês líquido. Comparando entre um e outro, então, nós temos aqui que o investimento no GGRC11 está nos dando aqui 0,21% ao mês, né? A mais, comparado então com esse CDB. Né? Então, um excelente investimento. Ok, pessoal, vamos calcular o Magic Number então desse fundo imobiliário. Antes de mais nada, pessoal, comente aqui embaixo. Vocês têm esse fundo imobiliário GGRC11? Se tem, o que vocês acham dele? Bom, o Magic Number, então, né? Se calcula ele dividindo a cotação pelo dividendo pago. A cotação 9,22, o último pago, então, foi de 9 centavos e meio, né? Isso me dá 98 cotas. O que é 98 cotas? Então, esse número mágico, na verdade, ele é o quê? A quantidade de cotas que eu tenho que ter do fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu consigo fazer minha bola de neve crescer cada vez mais aí com o auxílio dos juros compostos, né? Então, para esse investimento aqui, eu precisava comprar 98 cotas vezes 9,22, daria um investimento então de R$ 903,56. Ok, pessoal? Nós vamos dar sequência então agora no relatório gerencial, o último de 2024, né? Para que a gente possa então entender como é que foi esse fundo e quais as perspectivas futuras, né, para esse fundo. Ok, pessoal, vamos analisar então aqui o relatório gerencial de dezembro de 2024, né, o último então do ano do GGRC11. Vamos lá.
Então, o GGRC11 ele iniciou as atividades em abril de 2017. O valor da cota patrimonial R$ 11,32. Ele estava cotado, então, no final de dezembro a 9,85, né? Está com desconto interessante, vamos ver depois, né? Número de cotistas, 141.291. Um patrimônio líquido de 1.384 milhões, aproximado. Uma taxa de administração e gestão de 1,1% ao ano. Ele já fez 8 emissões de cota. Ele pagou um dividendo, como já vimos antes lá, né, de 0,095, ou seja, 9 centavos e meio, referente ao mês de dezembro, né? Pagou agora em janeiro. Ele tem um ABL, área bruta locável, de 580 mil metros quadrados. Aqui no relatório ele traz algumas notícias, insights específicos, por exemplo, essa aqui, né? O GGRC11 vê resultado aumentar em 7,76%, como fica os próximos meses. Então diz assim, o Fundo Imobiliário GGRC11 registrou um resultado de 10 milhões e 42 mil em novembro, o que é cerca de 7,76% acima do valor de mercado do mês anterior, que tinha sido quase 9 milhões 319 mil. Então vê que ele vem crescendo seus resultados, né? Alguns comentários aqui iniciais. Com o fechamento do mês de dezembro de 2024 foi distribuído 9 centavos e meio por cota do GGRS11 com um yield de 0,96% ao mês, ou seja, 11,57% anualizado, com base na cota de fechamento do mês 9,85. Lembro que hoje já está 9,22, então esse dividendo aqui já estaria mais alto relacionando com a cota de hoje, né? Ele fala aqui no mercado secundário, então o volume diário foi de 2,3 milhões de negociação. Então, fazendo já uma consolidação anual de 2024, foram distribuídos mais de 113 milhões em rendimentos, ou R$ 1,12 por cota no ano, que equivale a um dividend yield anual de 11,37%. Isento de imposto de renda, pessoal, isso é bem claro, né? E alcançou também 141.291 cotistas. Ele fala que com relação ao portfólio do GGRC11, no mês de dezembro recebemos diversas consultas, tanto para locação como para venda, para o ativo localizado em Pirituba, o único imóvel vago do fundo. Estamos em negociação com alguns interessados e acreditamos que para o início de 2025 poderemos ter boas notícias para os cotistas. Além disso, no mês de dezembro de 2024, realizamos o pagamento da última parcela no valor de 45 milhões referente à aquisição do imóvel Ambev Santa Luzia. A partir de agora, o fundo passará a receber a integralidade dos aluguéis. Então, mais um aumento de receita aí já para o próximo mês, né? Isso é muito interessante também. Aqui um overview do ano, né, 2024, um apanhado geral. Então, o número de ativos são 27 ativos, teve um incremento de 50% no ano. Com relação ao patrimônio líquido, né, 1.384 milhões, um incremento de 35%. Com relação à área bruta locável, 580 mil metros quadrados, um incremento de 50%. Com relação aos rendimentos distribuídos, foram 113 milhões, um incremento de 16%. Com relação ao número de cotistas, né, que agora é 141 mil, um incremento de 32%. E o volume negociado também, 384 milhões, isso incremento de 11,8% ao ano. Então, um ano bastante positivo para esse fundo, né? Aqui ele mostra a evolução do número de cotistas e também do volume financeiro, né? Então, aqui, basicamente, no mês de dezembro, 2,32 milhões diários. E o número de cotistas, então, chegou a 141 mil. A gente vê aqui o gráfico em azul, né? A evolução aqui do número de cotistas, crescendo bastante esse fundo. A cota de mercado, como todos os outros fundos também, né? A partir daqui de setembro, outubro, ela deu uma caída, tal. Agora tenta se recuperar um pouco, né? Igual como tantos outros fundos imobiliários, né? Eu comentei no último relatório que eu gravei aqui sobre o GGRC11 que existem as visitas técnicas, né? Que são aquelas visitas que a gestão elege determinado imóvel do fundo para fazer vistorias, para verificar como é que está a conservação, a higiene, a limpeza, a manutenção, tal dos prédios, né? Para que eles realmente estejam sendo conservados pelos inquilinos, né? Isso é bastante interessante para o fundo. Em relação às obras, então, em andamento, o todinho aqui ele está com 38% da obra concluída. O Santa Cruz, fase 2, né? Ele está com 6% concluída, que basicamente na parte de canteiro de obra e terraplanagem ainda é o que estão fazendo, né? Aqui no relatório também ele traz algumas questões aqui de perguntas e respostas, né, dos cotistas. Vamos ler essas perguntas aqui que elas são bem interessantes. Ele fala o seguinte, pergunta 1, né?
Quando as cotas dos SNLG serão convertidas em GGRC11? A gestão do GGRC11 não tem influência sobre a data da amortização do SNLG11, mas, pelo que foi informado no mercado, o SNLG11 deverá amortizar 3 cotas de GGRC11 por cota de SNLG11 até o mês de fevereiro de 2025. Pergunta 2. Tem planos de expansão para outros ativos do fundo? A resposta: sim. Estamos atualmente em negociação com 3 outros inquilinos do fundo para a realização de benfeitorias e ou expansão nos imóveis. Assim que houver qualquer avanço de negociações, divulgaremos informações no mercado. Pergunta 3. Vem algum cenário para novas emissões com juros tão altos? Ele diz o seguinte: o cenário atual gera, em nossa visão, oportunidades para a aquisição de bons ativos a preços descontados. O GGRC11 realizou, durante o ano de 2024, diversas aquisições via compensação de créditos, com emissão de novas cotas, a exemplo do AAA, portfólio do SNLG11 e outros ativos. Ou seja, mesmo em um cenário adverso para o ano 2025, temos uma boa possibilidade de manter essa estratégia. Pode ser que venha mais emissão por aí, né? Pergunta 4. Com o aumento da Selic e a compra dos ativos do SNLG, como está a dívida do fundo? O aumento da Selic tem impacto nessas dívidas? Ele diz o seguinte: o GGRC11 não possui nenhum CRI atrelado ao CDI, mas sim a IPCA. Logo, não há impacto direto do fundo com relação ao aumento da Selic. A alavancagem hoje é composta por 4 CRIs. Um CRIs possui 2 séries, que totalizam aproximadamente 234 milhões de reais, o que representa uma alavancagem em torno de 14% aproximadamente, né, de CRIs e ativos, né? Ok, vamos à DRE do fundo então, que é o que mais chama a atenção, né? Vamos lá. Então, no mês de dezembro, então, tivemos um total de receitas de 16.369.000, comparado com novembro, que foi 12.607.000. Então, um incremento praticamente aqui de em torno de 700 mil reais a mais, né? As despesas 2.300.000 agora em dezembro, comparado com novembro, que foi 2.500.000. Então, um pouco mais abaixo agora esse mês. Aí temos aqui, então, o saldo da distribuição, né? Então, teve um saldo aqui de 11.037.000, comparado com o mês anterior de 10.042.000. Então, tendo um resultado ordinário distribuído aqui de 11.600.000, aproximado, né? Agora, então, integralizou as cotas da 8ª emissão, né? Então, nós passamos até agora, então, 122 milhões de cotas e tinha 105 milhões anteriormente, né? Então, aumentou aqui em torno de 17 milhões de cotas. Então, a distribuição foi, então, de 9,5 centavos. Com relação à distribuição de resultados e dividend yield, né? Então, ele distribuiu, então, 9,5 centavos. Na cotação que estava lá, que era R$ 9,85, então ele estava dando em torno de 0,96% de dividend yield, né? De yield. Então, já vimos agora com a cotação atual, que é em torno de 9,20, né? Já está dando mais de 1%. Um comparativo de rentabilidade aqui, desde outubro de 2023, nós temos aqui basicamente em dezembro 11,6% o dividendo entregue do GGRC11, os pares estavam entregando 10,6% e o NTNB 7,8%. Então o GGRC11 está acima, né, de seus correntes, no caso aqui seus pares. A rentabilidade desde o início, né? O GGRC11 aqui está com 75,46%, valor da cota mais o rendimento, lembrando que o rendimento aqui é isento de imposto de renda, né? E comparado, por exemplo, um CDI bruto dá 80,47%, lembrando que tem que descontar o imposto de renda, né? Num investimento, por exemplo, num CDB que rende o CDI, por exemplo, né? Então, ele está entregando aí um bom rendimento também, né? IPCA 48, que seria a inflação, né? E o índice FIX aí 53%. Então, ele está conseguindo, né, uma performance acima do índice IFIX. Aqui mostra o volume mensal negociado e a cota de fechamento. Então, fechou aqui a R$ 9,85, né? Com 44 milhões aqui no mês de dezembro. Aqui a distribuição, então, da receita por ativo, né? Onde nós temos aqui, vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, né? Em dezembro, a Ambev, ela está com 14,08% dos ativos do fundo,
No semestre, ela já teve aqui 15,32, então está baixando, né, essa concentração na Ambev. Vamos ver outras também aqui, principalmente essa aqui que preocupa bastante, né, as lojas americanas. No semestre, ela chegou a ter 19,35% e agora já está em 16,85%. Então, ela está baixando nessa concentração. Então, esses novos investimentos que estão sendo feitos agora, certamente vai ajudar, quando todos estiverem alugados, né, vai ajudar a reduzir esta concentração aqui nas lojas americanas. No restante, ele é bem distribuído aqui, né? Aqui o balanço do fundo, nós temos aqui basicamente em imóveis 1 bilhão e 629 mil, aí tem disponibilidades, aluguéis a receber, fundos imobiliários, 44 milhões. O passivo aqui, basicamente, ele soma todo aqui 299 milhões, sendo em CRIs, né, 234 milhões, mostrando aqui que todos os CRIs aqui são indexados ao IPCA. Então, a alavancagem do fundo, né, não tem nada em CDI. IPCA está alto também, não está baixo, né, mas acaba tendo uma redução um pouco mais tranquila aqui, né, com relação a essas taxas que o fundo está pagando aqui nessa dívida que ele tem. O patrimônio, então, líquido, 1 bilhão 385 milhões de reais, né? Com relação ao número de cotistas, né, por estado aqui, o maior estado aqui que tem maior concentração é o estado de São Paulo, depois vem seguido aqui por Minas Gerais, e o restante também distribuído em todo o país, né? Em janeiro tinha 107 mil cotistas, aumentou mais 34 mil nesse ano, passou para 141 mil em dezembro, né? Então, um excelente crescimento no número de cotistas também. Aqui temos o cronograma de reajuste dos aluguéis, né? Então, nós temos aqui, em setembro, 20% dos aluguéis serão reajustados. Agora, no início do ano, temos em fevereiro, nós temos aqui 8,7%, março 2,2%, maio 2,32%, julho 7,75%, junho 8,12%. Então, grande parte dos imóveis aqui estarão sendo reajustados, né, agora, ainda nesse ano. Isso é bastante interessante, né? Aqui a tipologia dos imóveis, 58% aqui são de logística, 22% industrial e 19,7% híbrido, né? De atividade, comércio varejista, alimentícios e bebidas, máquinas e equipamentos, química e petroquímica, têxtil e o restante em outras menor distribuição. Os índices de reajuste dos aluguéis, 92% é IPCA, 4,8% IGPM e 3% INPC. Então, predominantemente, IPCA é o indexador que reajusta os aluguéis, né? Vencimento dos contratos, temos 9% vencendo agora esse ano 2025, 2027 temos 30%, 2028 12%, 2029 2% e 2030 para cima temos 47% dos aluguéis. Então, praticamente metade dos aluguéis começam a vencer a partir de 2030, né? Então, temos contratos ainda bastante longos aqui. Aqui um dado importante aqui do fundo diz o seguinte, né? Principais indicadores de mercado. A alocação média do portfólio do fundo está cerca de 20,43% abaixo da média nacional dos preços ofertados. A média nacional do mercado é, por exemplo, R$ 27,7. O fundo aluga por R$ 23. Isso aí que acontece, pessoal. Isso aí ajuda com que o fundo não tenha vacância baixa, né? Não adianta você ter uma média de locação alta e você está com a metade dos teus imóveis desocupados, né? Então é bom você às vezes ter um precinho um pouco melhor para garantir que o inquilino não saia procurando outros imóveis aí mais barato, né? Isso aí acho que é um movimento interessante aqui do fundo. Aqui ele traz uma lista de todos os imóveis, né? Então vocês podem analisar cada um, ver a área bruta locável de cada um, enfim, o valor do aluguel. Aqui nós temos então a localização dos imóveis, né? Então bastante concentrada aqui na região sudeste e também na região sul aqui, principalmente no Paraná, alguma coisa aqui também aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui são as empresas, né, os clientes que ele aluga, temos aqui Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz, Lojas Americanas, enfim, todos esses imóveis aqui que ele vem alugando. Tem certinho aqui a localização de cada um no mapa do Brasil, né? Pessoal, mais uma vez seria isso então, né? Então temos aqui um fundo de tijolo descontado, um desconto bastante interessante, onde teve agora, né, uma mudança no seu patrimônio líquido do fundo, né, em função da nova emissão que ele fez, a 8ª, né, emissão. Então, é um fundo interessante, de tijolo, com boas perspectivas, uma gestão bastante ativa.
Então, acreditamos bastante nesse fundo para o ano de 2025 também, né? Pessoal, lembrando aqui que nada aqui é recomendação de investimentos. Peço também que se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.